bem-vindos ao Divulguedo, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão e foram realizadas no programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes. E hoje estamos dando início à nossa segunda temporada, né, das nossas entrevistas, e recebendo um convidado muito especial, que é o Caio Alcântara, ele que é jornalista, professor aqui da Universidade Tiradentes e atualmente faz o doutorado em educação aqui no PPD. Caio, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Agradeço pelo convite, é sempre muito bom, né, falar sobre nossas pesquisas e principalmente falar sobre pesquisa num produto que é do PPD, que é a minha casa aí já há 15 anos. Então vamos diretamente já falar da sua pesquisa. Assim, qual é o tema central da sua pesquisa, Caio? O que é que você está pesquisando? Eu tenho me debruçado, tenho investigado as questões sobre educação e formação nos terreiros de candomblé, né? É uma tentativa aí, né, porque toda pesquisa parte de uma tentativa de resolução de problemas, da gente compreender mais como é que os saberes são formados, são desenvolvidos, se constituem num terreiro de candomblé, em terreiros, né, porque eu estou trabalhando com mais de um, pensando o terreiro como um espaço na cidade, um espaço na sociedade, que é sujeito de políticas públicas, que sofre com exclusão e preconceito social, racial, religioso, mas que ao mesmo tempo é um espaço onde as pessoas aprendem profissões, onde as pessoas aprendem a ser sujeitos, a ser cidadãos. Então, como que o saber acontece ali dentro? São saberes que têm fundamento, são saberes que são ancestrais, são saberes que têm processos, procedimentos, avaliação, tanto quanto a escola, mas que o nosso sistema educacional exclui, o nosso sistema educacional desconsidera. Então, eu tenho buscado compreender como esses saberes, como essas formações acontecem dentro de um terreiro, para compreender como essa relação entre terreiro e escola pode se processar de uma forma mais harmônica e de uma forma mais eficiente, até também se a gente parar para pensar um pouco no combate ao preconceito, por exemplo, e ao racismo. Como é que você escolheu os terreiros? Vai trabalhar com quantos? Na verdade, a gente não limitou metodologicamente uma quantidade de terreiros. A proposta do trabalho, a gente faz uma pesquisa multirreferenciada, né? E, portanto, a gente tem buscado construir um caminho metodológico para essa pesquisa. E a gente começou partindo da etnografia. Então, eu tenho ido até os terreiros, eu tenho feito observação nos terreiros, entrevistas no primeiro momento com sacerdotes, yalorixás, babalorixás, mas também entrevistas com filhos de santo, para entender como é que eles aprendem, como é que eles ensinam. E no segundo momento a gente vai para as pessoas que passam pela formação, que são as pessoas que entram no terreiro, que não conhecem a religião ou que são crianças, que a gente também quer saber como é que tudo isso atinge elas, como é que elas são alcançadas por esses processos. E nesse ínterim, o que é que a gente tem feito? A gente tem convidado os terreiros. Facilita muito o fato de eu ser uma pessoa de candomblé, eu sou iniciado no candomblé, e portanto eu conheço muitas pessoas que são da religião. Mas a gente convida, alguns aceitam, outros dizem que aceitam, mas depois cessam o contato, outros já dizem que preferem não participar. Até o momento eu tenho 5 casas que estão comigo no estudo. Ah, legal. Você vai até os terreiros ou você convida eles para ir em algum lugar para fazer essas entrevistas? Como é que Eu funciona? vou até os terreiros, porque eu parto do princípio de que é uma entrevista muito contextualizada. Se eu quero conversar com o Yalorixá e com o Babalorixá, eu quero conversar com eles enquanto eles são Yalorixás e Babalorixás. Então é dentro do terreiro. Muitas vezes com funções acontecendo, muitas vezes com filhos chegando para perguntar coisas, mas eu busco entrevistá-los nos seus contextos de vida e nas suas atuações enquanto sacerdotes. Então você usa etnografia Isso, nesse processo exatamente. Diário de metodológico. bordo, enfim. O diário de bordo, se eu puder falar só um pouquinho mais sobre o pessoal que está acompanhando, é onde você vai Vou registrando. registrando, muito escrito, porque eu sou da escrita, mas também às vezes por áudio as coisas que eu vejo, os elementos, porque quando você fala de um terreiro, e eu falei o terreiro enquanto espaço, os próprios elementos que estão ali dentro, as cadeiras, os laços, as folhas que estão ali também servem para ensinar, também trazem ensinamentos, né? E ensinamentos muito focalizados em soluções de problemas, por exemplo. Então, isso serve para mim também. Enquanto eu estou ali conversando, aguardando a mãe de santo, a Yalorixá, sentar comigo ali para conversar, e ela está passando instrução, eu vou anotando o que ela está fazendo, como é que ela está ensinando, que elementos ela pegou, quem é que está sendo
o receptor, vamos dizer assim, desse ensinamento, tudo isso serve para mim também. Entendi. Então, o processo de ensino que você tem visto e estudado é bem diferente daquele tradicional que a Uhum. gente acompanha na escola, né? Sim, essa é uma questão que para mim é muito, muito importante, muito evidente também. Eu diria que é uma das questões que me moveu a pensar essa pesquisa. Porque, assim, quando a gente fala em escola, em sistema educacional, a gente tem tudo muito bem demarcado, né? A gente sabe as séries, os saberes que você tem que aprender na primeira série, no segundo ano, no terceiro período do curso de farmácia na universidade, e você sabe como você vai avaliar aquela pessoa, mas é uma avaliação que é de uma turma. Né? Você, por mais que eu avalie Bianca, por mais que eu avalie Daniel, eu estou avaliando eles no contexto de uma turma. No terreiro não é assim. O terreiro você tem saberes que você precisa desenvolver, mas o tempo é seu. Então, às vezes, você vai desenvolver plenamente tudo o que é necessário que você saiba em um ano, às vezes você vai levar 15. Só que não é um processo aleatório, não é um processo que ocorre no acaso. Não, você está sendo observado, você está sendo avaliado por pessoas específicas que vão te avaliar. Por exemplo, no terreiro de Candomblé, talvez o principal espaço dele, onde todos os saberes confluem e nascem, é a cozinha. E toda casa de Candomblé vai ter uma pessoa que é responsável pela cozinha. Aquela pessoa que é uma pessoa mais velha, que recebeu ensinamentos, que recebeu saberes para aquilo, quando você chega lá, ela vai te olhar. Como é que Bianca está fazendo essa comida? O que é que ela sabe fazer? O que é que ela não sabe? Eu vou me aproximar dela para ensinar. Não é assim não, vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque esse elemento aqui, quando se junta com esse, vai resultar nisso daqui. E não é o resultado que a gente quer agora. É química. Tanto quanto religiosidade também é química. Um outro espaço importante para o terreiro é o barracão, é onde acontecem as festas, é onde ficam os atabaques, que para o candomblé são divindades, têm nomes próprios. Mas, e aí a pessoa chega ali e demonstra um interesse, uma certa habilidade pela música, ele vai ser instruído a tocar um atabaque de uma forma, tal música se toca desse jeito, tal ritualística a gente vai fazer dessa forma. E nesse processo, profissionais são formados. A gente não vai ter dificuldade aqui de citar, por exemplo, mulheres que na cozinha aprenderam a cozinhar e hoje são donas de restaurantes. Tem casos famosos, inclusive, aqui em Sergipe. Eu tenho proximidade, por exemplo, com uma filha de santo lá da minha casa, do meu terreiro, que ela aprendeu a costurar no âmbito da costura de axé, fazer roupas para festas e tal, e hoje ela tem uma empresa de costura. Legal. Muitas e muitos artistas, músicos, começaram seus estudos de música no candomblé. Como é que a gente não pode considerar isso enquanto escola? A gente só precisa entender metodologicamente como é que esse processo e esse conhecimento é construído. Aí você vai partir do princípio de que o terreiro é um Sim. espaço de educação ou você vai relacionar isso com o espaço escola mesmo? Um espaço de educação, Hum. porque a escola é definida o que ela é, e ela tem um sentido e uma finalidade. A ideia aqui não é dizer vamos destruir a escola. Não. Mas a gente precisa ter a crítica de que a escola é um espaço colonizador. Quando a gente fala, por exemplo, nas questões sobre racismo, e isso tem evoluído e crescido cada vez mais no país, a gente tem aberto mais essa discussão, isso é evidente, mas são discussões muito pontuais, geralmente restritas à arte, à música e à dança. E não é isso. Um terreiro é hospital. Um terreiro acolhe várias mulheres. Por exemplo, vou citar isso porque conheço histórias como essa. Nas periferias que sofrem violência doméstica, fogem de casa para os terreiros e lá são acolhidas e são redirecionadas. O terreiro é uma escola, um curso profissionalizante. Então, é muito mais nessa perspectiva. O terreiro tem muito a contribuir com a escola, mas a escola é fechada para o terreiro. A escola faz só o pontual, que não é exclusividade da escola, a mídia também é. Recentemente eu fiz um estudo, e que inclusive foi publicado quanto artigo que a gente analisou o Instagram e as redes de televisões aqui do estado de Sergipe. E é nítido, a mídia institucionalizada só discute o candomblé no dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, Sim. no dia da consciência negra e no dia de combate à intolerância religiosa, em janeiro, dia 21, se eu não estou enganado. Então a gente precisa trazer esses assuntos à tona, porque o candomblé existe, uma grande quantidade de pessoas vive dele. E ele, apesar de ser
uma matriz cultural brasileira, de ter muito a contribuir com a escola, com as políticas públicas, ele é excluído. O terreiro é um local excluído. Ele não é alcançado pelas políticas públicas, começando pela educação, mas passando pelo emprego, pela segurança pública, pelo transporte, ele está à margem de tudo isso. Do ponto de vista, pensando assim no futuro da educação e no resultado, ou nos resultados que você pretende alcançar na sua pesquisa, que você ainda está em processo de desenvolvimento, o que é que você acredita que a sua pesquisa vai contribuir para essa educação? Eu acho que, eu penso, melhor dizendo, que talvez seja muito... Tá me fugindo aqui a palavra agora. Mas eu não sei se eu penso nessa contribuição. Eu penso muito mais no sentido de reflexão. A gente precisa pensar sobre. A gente precisa problematizar e tensionar essas questões. Por exemplo, a gente está numa universidade que é muito voltada para essas questões de tecnologias, muito voltadas para as metodologias ativas de ensino, de aprendizagem também, não é? Mas na minha concepção, com base nesses estudos, nas leituras, porque apesar de não ser um conteúdo muito estudado há muito tempo, tem gente que vem estudando sobre terreiros desde 1970, 1960 aqui no Brasil, mas a educação do terreiro, que é uma educação que começou lá no século XVII, século XVIII, ela já fazia isso tudo. Porque se eu tenho uma necessidade dentro de uma casa de axé, dentro de um terreiro, de que uma pessoa toca um determinado instrumento, eu tenho um problema. E o que é que eu vou fazer? Dentro do escopo dos filhos que eu tenho daquela casa, eu vou ver quem está mais apto a isso, espiritualmente também, mas aqui no âmbito social, e eu vou ensiná-lo a fazer aquilo. Isso é uma aprendizagem baseada em resolução de problemas, sabe? Então, tudo bem, todas as descobertas científicas, todos os estudos, eles são fundamentais para a gente aqui enquanto instituição escolar, e eu estou incluindo a universidade nesse escopo aqui, mas a gente pode olhar um pouquinho para a nossa raiz, a gente pode olhar um pouquinho para o que os terreiros têm feito e como eles têm feito para encontrar soluções, sabe? E já começa, por exemplo, nas experiências. O terreiro ele tem uma aprendizagem muito mais circular. Por exemplo, um sacerdote tem muito o que ensinar e a gente vai ouvir para aprender com ele. Mas ele não está numa posição de que ele é o professor que professa a verdade para as pessoas. Ele vai ensinar o que ele sabe para que juntos a gente construa. E nesse último semestre, eu tentei trazer essa experiência para as minhas salas. Então, por exemplo, uma disciplina de radiojornalismo. Eu sou professor no curso de jornalismo. Toda a disciplina foi voltada para um trabalho da turma. Então, juntos nós vamos sentar todo mundo e vamos definir como vamos fazer, de que forma, quais dificuldades vamos enfrentar, e o trabalho foi feito dessa maneira. Às vezes avançando, às vezes voltando algumas etapas, e isso foi um conhecimento que eu trouxe de terreiro. Agora, com a finalização do semestre, eu vou sentar e avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Uhum. Então, eu acho que muito mais do que contribuição, é esse exercício de repensar e de olhar que o terreiro pode ser uma solução, o meu maior objetivo. Entendi. Legal. E, assim, da pesquisa, o que é que você tem tido mais dificuldade para fazer? Onde é que tá aquele pontinho? A gente sempre tem algumas coisinhas que empacam, né? Mas, Algumas assim, várias. o que é que hoje tem sido o seu maior desafio dentro dessa pesquisa? Eu não preciso nem pensar muito. Sujeitos da pesquisa. E por uma questão que é social e econômica também. Todo mundo trabalha e ninguém está totalmente disponível. O tempo que eles têm disponível, eles vão para o terreiro. Só que o terreiro é longe. Ir para o terreiro implica pegar transportes. Por exemplo, a minha casa. Eu frequento um terreiro em Nossa Senhora do Socorro. Não tem ponto de ônibus em nenhuma proximidade do terreiro. Então as pessoas vão de ônibus, descem e caminham quase 30 minutos para chegar até a casa. Tem Uber que não leva quando vê que é terreiro. Então, muitas vezes é difícil conseguir marcar com as pessoas para que elas estejam lá, para que elas vão, E isso daí tem sido certamente a maior dificuldade da pesquisa. Outra dificuldade, eu posso dizer assim, é em questão de referencial. Porque, como eu disse agora há pouco, desde 1960 se estuda candomblé aqui no Brasil. Tem grandes trabalhos recentes, inclusive, de 2013, 2022, publicados sobre essa questão de pedagogia de terreiro. Mas, quando a gente fala em ciência, a gente precisa de um referencial mais amplo, né? E ainda são um pouco escassos. Então, isso tem sido uma dificuldade.
mas é também um resultado, né? Mostra que tem uma lacuna ali. Eu listaria esses dois pontos. Então, acho que é isso. É. Caio, já agradecer você pela presença de hoje E nesse... parabéns pela pesquisa. Parabéns, né? Obrigado. Só para reforçar, Caio tem estudado os processos formativos em terreiros de candomblé, Isso. né? Exato. Esse é o tema central da pesquisa dele. Já mandou pro CEP? Já, tá aprovadíssimo. Ótimo. Também é importante, né, nas pesquisas. É. Então, E tem uma coisa que, se vocês me permitem aqui, eu gostaria de ressaltar. Vocês falam aí, parabéns pelo trabalho, mas é um trabalho que eu preciso frisar isso aqui e transmitir esses parabéns também. Primeiro para o meu orientador, professor Ronaldo Linhares, porque foi uma pessoa que eu cheguei com isso assim na mesa dele e disse, professor, é isso, mas eu não sei para onde eu vou, nem se esse é o caminho. E ele acolheu. Ele disse, vamos e vamos por aqui. Em primeiro lugar, ele, mas eu não saberia nem adjetivar aqui, nem classificar aos sujeitos da minha pesquisa, porque a pesquisa eu que estou fazendo, conduzindo, mas a pesquisa é dos terreiros. São eles que falam, são eles que eu escuto. É Então, coletiva, né? é coletiva e eu tenho que agradecê-los e transmitir esse parabéns também para Sim. eles, porque é um ato de coragem um terreiro hoje abrir suas portas Sim, para receber sim. a universidade. então é isso. É isso. Caio, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui hoje falando e compartilhando sua pesquisa, porque a gente acredita que o espaço do Divulguedu é para isso. Para que as pessoas conheçam um pouco, não só da etnografia, que é a metodologia que você está utilizando, mas para que as pessoas entendam que a pesquisa pode ir muito mais além do que apenas a sala de aula, né? Isso. Então, essa é também a intenção do nosso podcast. E como a educação é ampla, né? Eu Com acho isso certeza. muito legal. Lindo. E parabéns a vocês pelo projeto, pelo Divulguedu. Parabéns também ao PPED, né, que agora 2025 fechou 15 anos de existência, debutante. firmando aí um caminho muito bonito. Parabéns. Valeu, e é isso. Então, gente, essa é a nossa segunda temporada dos podcasts. Nos acompanhem, vocês estão assistindo no YouTube, nós temos o nosso Instagram, né, o Divulguedu, onde a gente coloca sempre as postagens, a gente faz alguns cortes, em breve também, Caio, vai ter cortezinhos aí pra gente divulgar, né, pro pessoal lá procurar. Então é isso, Bianca. É isso. Valeu e Muito obrigada. até a próxima.